Boa tarde, pessoal. Então, vamos para mais uma live, né? E eu gostaria de falar sobre a, a evolução do pensamento e as obras básicas de Kardec, nas obras básicas de Kardec. Então, todos sabem que Kardec foi um marco temporal na história da humanidade, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que surgiu Kardec, também surgiu a teosofia, surgiu as tradições milenares, elas melhoraram, entendeu? Elas ressurgiram e as religiões mudaram, modificaram também. E no século XX surgiu-se estudos mais avançados da física quântica, quantificou-se a física, entendeu? Várias correntes de pensamento surgiram, mas o precursor dessas mudanças foi Kardec, né? Então, o precursor do biomagnetismo é Mesmer, né? Então, Kardec estudou na escola de Mesmer e ele vai fundar, e ele, com a grandeza moral dele, ele se anula, ele apaga o nome dele, né, que era um nome de muita moral na França, né, e no mundo, para surgir Allan Kardec, entendeu? Então, com a codificação espírita. Então, isso é um sinal de muita grandeza moral, né? E a partir daí vai surgindo o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, que vai falar sobre a mediunidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a moral do Cristo, a Gênese, né? Que vai falar sobre a modelagem do planeta Terra e os fundamentos da genealogia da Terra e a cosmovisão, né? E os milagres do Cristo, a natureza do Cristo, né? Na Terra. E a gente tem também o céu e o inferno, né? Que vai falar sobre os paradigmas da nossa vida futura, o código penal da vida futura, entendeu? Então, principalmente essa obra Céu e Inferno, ele é um marco atemporal. Todas essas obras são marcos atemporais para a humanidade, entendeu? Quer queiram, quer não, entendeu? Porque elas revelam, são revelações que trazem a epistemologia do pensamento humano, entendeu? O que que é a vida, o que que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, entendeu? Então eu gostaria de dizer que são obras, tanto as obras de Kardec quanto as obras subsidiárias de outros autores, de outros espíritos, elas vêm trazer e que foram tão perseguidas, né? Elas vêm trazer uma mudança de paradigma no mundo, entendeu? No mundo dos pensamentos. Então é a ação direta do Cristo aqui na Terra, entendeu? Uma ação direta ou indireta, né? Mas segundo alguns autores contemporâneos, o espírito de verdade é o próprio Cristo, entendeu? E por que não, né? Por que que ele estaria tão distante, sendo que ele encarnou na Terra, entendeu? Então ele esteve aqui entre nós,
na codificação espírita, entendeu? Então, os médiuns assistiram todo esse movimento, entendeu? Os médiuns que participaram da codificação, tanto pós-Kardec quanto antes de Kardec, entendeu? Então o Cristo ali estava preparando uma nova possibilidade para estar iniciando um novo movimento, um movimento atemporal na Terra, entendeu? A gente sabe que tudo é temporal no universo, né? Tudo tem um começo, tem um fim, tem um meio e tem um fim, né? E quando a gente fala de marco atemporal, significa que é algo espiritual, algo divino, algo que vem de Deus, entendeu? Então Kardec ele vem cumprir uma missão divina aqui na Terra, entendeu? Para a evolução do planeta Terra, dos homens, né? E cumpriu tão bem que conseguiu mudar os paradigmas, entendeu? Teve muita picaretagem, entendeu? Contra Kardec, né? Muita gente querendo falsear Kardec. Teve o episódio do Lemarie, entendeu? Então é isso. Muita dificuldade na divulgação, mas até hoje é difícil divulgar. Por exemplo, eu sou abordado, entendeu? Na rua, às vezes, entendeu? Mas nada que me impeça de divulgar Kardec, entendeu? Porque falar de Kardec é falar de um novo tipo de pensamento, entendeu? É falar de ética, é falar de uma ética que as religiões elas preservam, mas elas não explicam direito, entendeu? Então, tipo assim, Kardec é a letra viva, entendeu? É uma letra viva. É a alma da moral cristã, entendeu? E da moral budista, da moral espírita, entendeu? O espiritismo é uma nomenclatura de Kardec, entendeu? Então, toda a evolução do pensamento, ela começou a ocorrer uma revolução com o espiritismo. Uma revolução moral, uma evolução espiritual e uma evolução, por que não, fisiológica, entendeu? Porque mudando os comportamentos, também mudamos os nossos neurônios, entendeu? Então tem uma evolução em todos os sentidos. Então é mais ou menos isso que ocorreu, entendeu? E é isso aí. Espero que vocês gostem do conteúdo, da pequena live que eu estou fazendo agora, e vamos que vamos, né? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade e assim seja.